que é o espaço onde eu tenho trafegado durante toda a minha trajetória, a minha formação, e conversando sobretudo com a juventude, que sempre foi o meu público preferencial, né? Porque é o público mais rebelde, né? E a rebeldia, ela tem cara, né? E tem a cara de juventude. Talvez ser professor seja bom por isso. A gente não envelhece nunca, sabe? A gente cansa, é verdade, mas a gente não envelhece nunca porque o tempo todo nós estamos lidando com a juventude, com ideias novas, com ideias revolucionárias, né? Com uma rebeldia sadia que permite a gente ir construindo a esperança, o esperançar, né? Então é uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria também encontrar esses companheiros de jornada aqui, né, de caminhada, e dizer a vocês que eu sou Daniel, costumo dizer que eu sou um brasileiro nascido Munduruku, para lembrar que o Brasil não é uma pátria de um povo só, né? E se tratando dos povos originários do Brasil, nós somos uma diversidade extremamente grande, vocês bem o sabem, mas esses povos todos sempre foram deixados à margem da sociedade. Eu moro aqui no estado de São Paulo há 35 anos, cheguei aqui ainda um tanto jovem e fui me estabelecendo aqui. Moro no interior de São Paulo, na cidade de Lorena, né, no Vale do Paraíba, indo em direção ao Rio de Janeiro. E ali estabeleci a minha família, a minha aldeia, né, e fiz, portanto, daquele lugar o meu espaço, o meu lugar de trabalho. E a partir dali também tenho buscado desenvolver tudo aquilo que me parece importante para a gente aproximar o Brasil do Brasil. Aproximar esse Brasil um tanto superficial, que às vezes a gente vê na televisão, de um Brasil mais profundo, né, de um Brasil pouco conhecido, de uma diversidade cultural, de uma diversidade linguística, que não está, infelizmente, nos currículos escolares e muitas vezes aparece apenas como folclore. E a gente precisa descobrir o Brasil de novo, né? Porque ele foi encoberto por tantas e tantas ideias falsas, tantos preconceitos, tantas e tantas maneiras, tantas inverdades a respeito dos povos indígenas, que a gente precisa descobrir, descortinar, revelar o Brasil novamente para todos os brasileiros, para que talvez a gente cumpra efetivamente a nossa missão, a nossa tarefa de ser brasileiros, brasileiros que respeitam os outros brasileiros, né? Os brasileiros que percebam que há maneiras diferentes de ser brasileiro e que o foco não seja simplesmente a questão econômica, a questão desenvolvimentista, mas seja, sobretudo, também a nossa identidade brasileira. Do jeito como ela foi sendo constituída, ela deixou de lado muitas outras vozes, muitas outras formas de entender esse mundo, não é? E é preciso que a gente crie uma representatividade também nesse universo da política, para que essas vozes possam fazer diferença. A nossa história, vocês sabem, a história do Brasil, ela foi contada sempre pela mesma voz, ela foi contada pela mesma lógica, né? E essa lógica acabou usando os outros povos e as outras culturas como uma escada para se projetar, porque vocês sabem que todo mito precisa de um inimigo, né? Precisa de um inimigo. E precisa de um inimigo para poder aparecer, para poder surgir. E tem sido essa a lógica que tem sido levada adiante no Brasil, né? De querer os heróis para salvar a pátria, né? Querer pessoa que brilhe mais que as outras para poder salvar o mundo. Parece que o mundo está precisando de salvação o tempo inteiro. O Brasil está precisando de salvação. Então, quase sempre a gente foca na pessoa, no personalismo, não é? E a gente não foca nos reais problemas da nossa sociedade, que é uma sociedade que, como a palavra diz, precisa viver de forma coletiva. As pessoas têm que ter condições de vida e que possam se realizar, possam ter plenitude na sua existência.
Uma sociedade que não contempla isso, que não permite que as pessoas elas gerem, criem um pertencimento a esse lugar, acaba se esvaziando, né? E nós precisamos oferecer um debate, uma discussão que seja efetiva e que seja boa para todo mundo. Concluindo, eu queria dizer a vocês que, por pertencer a um povo originário que nunca teve a voz devidamente escutada, por não ter tido oportunidade de colocar os seus saberes também dentro da escola, né, dentro da cultura, dentro de todos os elementos aqui da nossa sociedade, a gente precisa entrar também no mecanismo de poder, né? Daí o meu interesse de entrar, fazer parte dessa estrutura para a gente movimentar essa estrutura a nosso favor, tá certo? Então eu sou candidato a deputado federal, meu número é 1219 e eu conto, claro, sempre com o apoio e a ajuda de todos vocês. Muito obrigado por enquanto. Bom dia, gente. Eu vou pedir licença para eu ter o costume de falar de pé, que acho que fica até mais fácil para a turma que está lá no fundão para enxergar. Eu quero cumprimentar a Flávia, a Ana, agradecer ao Veracruz por organizar um espaço como esse, cumprimentar os companheiros e companheiras de mesa, também candidatos e candidatas. Desejo muita sorte aí nessa caminhada nossa até 2 de outubro. Quero cumprimentar também os meus colegas professores, até porque nos tempos que o Brasil anda, ser professor hoje em dia é um ato de resistência máxima. Então, parabenizá-los por seguirem essa empreitada, cumprimentar cada um de vocês, estudantes. Vocês sabem que quando eu sentei aqui e vi o papelzinho com o símbolo do Veracruz, eu estudei alguns anos aqui, de viver a lista da advertência que eu tinha que levar para casa, o boletim, não sei como é hoje, quando eu tirava a nota vermelha, eu ficava com medo de entregar para minha mãe, e com esse mesmo símbolo da escola, veio um déjà vu danado. E quero cumprimentar e também apresentar para vocês aqui a Ediane Maria, minha companheira de luta, que está aqui. Uma mulher guerreira do movimento social, mulher clandestina, trabalhou a vida toda de empregada doméstica, hoje também é candidata a deputada estadual pelo PSOL, representando muitas lutas aí no movimento social. Olha, gente, antes de falar rapidamente aqui das minhas propostas, do que eu acredito que a gente precisa fazer nesse momento, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que está em jogo na eleição desse ano. Essa eleição que nós vamos viver daqui a 17 dias, ela é, sem dúvida, a eleição mais importante desde que acabou a ditadura militar nesse país. Porque o que está em jogo agora, diferente de outras eleições, não é a gente contrapor só 2 projetos, 3 projetos, 3 candidatos, 4 partidos. O que está em jogo é uma encruzilhada entre a democracia e a barbárie. É uma encruzilhada histórica do nosso país. E veja, quando a gente fala de democracia, aqui é sem nenhuma ingenuidade. A gente sabe os limites da democracia brasileira. Uma democracia política nunca é completa quando não tem democracia econômica, social. Não tem democracia com D maiúsculo, onde tem fome, onde tem racismo, onde tem misoginia, onde tem intolerância. Mas essa democracia que a gente tem, inclusive, dá o direito para a gente estar hoje aqui numa escola conversando, dá o direito para muitos de vocês votarem para eleger seus representantes aqui há 2, 3 semanas. Ela foi conquistada por muita luta. De uma geração que veio antes da minha, antes da de vocês, talvez dos seus pais, dos seus avós, e muitos foram presos, perseguidos, torturados, teve gente morta, para que a gente pudesse ser livre.
E nesse momento, essas liberdades e essa democracia estão em risco. Por isso, para mim, o maior desafio que nós temos nessa eleição é acabar com o pesadelo do Bolsonaro, é eleger Lula presidente do Brasil, de preferência logo no primeiro turno, para que a gente possa virar uma página de autoritarismo, uma página de ódio e preservar as liberdades democráticas. Agora, nós estamos aqui hoje, existe uma eleição legislativa porque não basta a eleição para presidente da República. Nós podemos até eleger o Lula, eu espero e acredito que isso vai acontecer. Mas se a gente elege o Lula e mantém o Congresso Nacional com a mesma cara que ele tem hoje, sabe o que vai acontecer? O Lula vai tomar posse dia 1º de janeiro e depois o Arthur Lira vai se reeleger presidente da Câmara, eles vão manter o orçamento secreto, qualquer proposta de mudança na agenda econômica e política do país para mais justiça social, mais direitos, mais investimento público vai ser barrada. Porque é isso que a gente tem hoje. Essa história do orçamento secreto é importante vocês buscarem saber, pesquisar, não sei se já discutiram aqui na escola, porque isso é muito grave. Eles pegaram as emendas parlamentares, que é uma coisa que sempre existiu, criaram uma coisa chamada emenda de relator e estão tomando boa parte do orçamento público para eles definirem 19 bilhões de reais para o ano que vem para fazer alguém ali na base deles e tudo mais. Isso impede que a gente paute as grandes questões do país. Eu queria falar bem rapidamente no minuto que me resta de 2 pontos que para mim são prioritários. Não são os únicos. Nós vamos sair e construir o Brasil. Podia passar a tarde aqui falando de tudo que a gente tem que fazer. Mas para mim 2 pontos são prioritários porque são urgentes. O primeiro é uma política emergencial de combate à fome. Quem tem fome tem pressa. Nós somos o 3º maior exportador de alimento do mundo. A gente bota comida na mesa da China, dos Estados Unidos, da Europa, e aqui tem 33 milhões de pessoas com fome. Nossa proposta é um projeto nacional de cozinhas solidárias para uma política emergencial de combate à fome. E a segunda, que é uma pauta que para mim marca a minha vida, minha história, é a moradia. Se vocês andam por São Paulo, vocês veem que o tanto de gente que tem morando na rua nessa cidade, isso está nas cidades do Brasil inteiro. Nós precisamos urgentemente recriar um programa de moradia popular que esse governo acabou de tinha, que era o Minha Casa Minha Vida, para acolhimento emergencial das pessoas que estão morando na rua, debaixo da ponte, essas pessoas que hoje estão invisíveis, a política pública do Estado brasileiro fazer reparação e dar visibilidade para elas. Eu termino colocando essas 2 pautas, que eu acho que são emergenciais, prioritárias para a gente iniciar a reconstrução do Brasil. Obrigado, gente. A palavra para a Mônica Rosenberg, de novo. 6 minutos, Mônica. Obrigada. Bom dia, comunidade Veracruz. Bônus, eu também, quando vi o logo do Vera, também deu um frio na barriga, mas eu era muito nerd, eu não achei que era uma advertência, eu já pensei no TV, foi tudo já aqui, então eu acabei nas vistas. Mas é isso aí, estamos aqui para falar de algo muito importante. Você trouxe aí que o que está em jogo nessa eleição é a democracia. E a gente ouviu no vídeo que veio antes, palavras que a gente ouve sempre, saúde, segurança, educação, pautas importantíssimas nessa eleição, mas nós ouvimos algumas palavras que não apareciam antes. Igualdade, estamos vendo cada vez mais a desigualdade, paz, combate à fome, as pessoas estão enxergando. E mais, muito além da democracia que está sim em jogo nessa eleição, porque nós estamos absolutamente polarizados, tem 2 coisas que saem da pauta presidencial, que eu gosto sempre de puxar a discussão do Congresso, porque a gente, na discussão presidencial, já saiu do nacional, foi para o emocional, chegou no intestinal. Quem aqui não brigou com alguém por causa de presidente? Mas ninguém está brigando por deputado. Falem dos deputados, vamos trazer para o Congresso Nacional essa discussão. E no Congresso Nacional, sim, a democracia está em jogo, mas também tem o meio ambiente, a sustentabilidade. Nós temos que discutir a questão da sustentabilidade no Congresso Nacional na próxima legislatura.
A Europa está racionando energia. A Califórnia está pagando a luz um dia sim, um dia não. Isso chegou e o Brasil vai ser líder dessa pauta. E a outra é a questão da economia. Não dá mais para ter tanta gente sem fome, sem saneamento. Tudo isso vai ser discutido na próxima legislatura. Nós precisamos estar lá para fazer essa diferença. Não dá para deixar na mão desse Congresso. Vou contar a minha história rapidamente, tem 3 minutos. Eu sou advogada, me formei na São Francisco, na mesma turma que Alexandre de Moraes e Toffoli. Vocês veem que a mesma faculdade nós formamos pessoas muito diferentes. Fiz meu mestrado na França, especialização na Áustria em combate à corrupção. Em 2015, há quase 10 anos, fundei uma ONG de combate à corrupção, para virar cultura. Porque não é a operação policial que vai resolver o problema da corrupção do Brasil, é cultural. É pela educação que a gente vai resolver. Eu posso falar para vocês, pela experiência que eu tenho nessa pauta, e quem está dizendo que essa pauta não é mais importante nessa eleição, está esquecendo que no Congresso a corrupção está em tudo. É a corrupção que está destruindo o Brasil. A corrupção está nos problemas de saúde, está nos problemas de segurança, está nos problemas de educação. Tem corrupção em tudo que vocês pensarem que precisa ser resolvido. E com o nível de corrupção que tem hoje no Congresso Nacional, não dá para implementar nenhum projeto, nenhuma política. Não dá para resolver. Precisa diminuir os níveis de corrupção. E lá nesse instituto, chamava Não Aceito Corrupção, eu fui diretora durante 3 anos, eu aprendi primeiro a gente fazer pesquisa. Gente, corrupção é um crime invisível, a gente só fica sabendo quando dá errado, não tem número sobre isso. Eu aprendi que a gente precisa fazer prevenção da corrupção, igual a gente fez no Covid. Como que faz a prevenção? Com combate à impunidade, nosso país é um país onde você pode fazer o que for errado. Se você tiver dinheiro, você não será punido. Você só vai preso se você for pobre e se você for preso. Temos que combater a corrupção. Temos que combater as oportunidades, desburocratizando, simplificando o sistema. Tem muita oportunidade de corrupção. A gente incentiva a corrupção. Tem que reduzir. A gente precisa de transparência, tecnologia e educação. Dá para fazer. Só precisa ter gente no Congresso Nacional, onde faz a regra do jogo, olhando para essa mudança. A outra coisa que eu aprendi lá é que a gente precisa sim ocupar os espaços da política. E essa mesa plural que é a cara do Veracruz é isso, é fazer a boa política, é conversar, é dar com quem é diferente, buscando quais são os pontos de convergência. Nós todos concordamos em muitas coisas aqui. E vocês só podem votar em um de nós, mas podem divulgar. Que é assim que a gente faz política. Pessoas diferentes. Eu não quero ninguém daqueles que está lá, fora algumas exceções. Eu quero essas pessoas do meu lado no Brasil. É assim que a gente vai fazer a mudança. Vocês falando, desdemonizando a política. Vocês devem esperar as pessoas igual. A gente chega a um lugar, eu sou político. Não. A política é um lugar de conversa, de construção legal pra caramba. E a terceira coisa que eu aprendi lá no Instituto é que os países que têm mais mulheres na política, mulheres nas esferas de decisão, no legislativo, no executivo, participando da discussão, esses países têm menos corrupção. Porque a mulher equilibra o esquema, ela constrange os homens. Então nós precisamos sim pôr mulheres lá, porque a gente vai fazer a diferença na busca das soluções. Não adianta ficar procurando culpado, gente. Vamos procurar soluções. Porque quando a gente procura culpado, nós não vamos achar soluções, elas existem e basta ter vontade política. Então eu já fui candidata em 2018, eu fiz 35 mil votos, numa eleição só com voluntários, com muito pouco dinheiro, com pessoas que acreditavam. O Partido Novo não usa fundo eleitoral, faz muita diferença não ter rabo preso por ninguém. Falou, pode deixar, eu vou te dar R$1 milhão de fundo. Não. Quem está me dando dinheiro acredita nas minhas ideias. É assim que a gente vai fazer a diferença. Rabo preso só com o eleitor, porque os rabos em Brasília estão todos presos. O Senado tinha que controlar o STF e não controla, porque os rabinhos estão presos. Temos que soltar os rabos dentro do Congresso e começar a fazer diferença. Já passou da hora, meu nome é Mônica Rosenberg, eu sou
Pessoal, é o seguinte, essa pergunta tem 3 questões aí bem importantes. Primeira questão, a questão da fake news, que é a ferramenta do demônio do populismo. Os dois lados populistas usam fake news e a gente tem que ficar assim, muito atento, porque a fake news realmente deturpa a discussão. Então, ponto importante, fake news, apague. Começou a frase com a Globo não quer que você veja isso. Veja antes que apague, é fake news. Não repasse. Segunda questão, teto de gasto. Qualquer família entende que você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é que a porra do teto de gastos diz. Não é só investimento. Não pode gastar mais. E o que está acontecendo? Eles estão cortando da educação, eles estão cortando do SUS, e realmente é um absurdo. Não tem que cortar da educação e do SUS. Por que não estão cortando do fundo eleitoral? 5 milhões de reais para o fundo eleitoral. E aí não sobra dinheiro para as coisas importantes. Uma folha de pagamento absurda. E não sobra dinheiro porque é importante. O problema não é o teto. O problema é que tudo que está sendo gasto aqui embaixo não está sendo gasto porque é importante. Não tinha que ter uma lei com o teto? Concordo, não tinha que ser lei. Tem situações que tem que furar o teto. A pandemia precisava furar o teto. Só que hoje nós estamos furando o teto pela PEC kamikaze, dando benefícios aprovados por todos os partidos menos o Novo. Não tem realmente que ter num país onde os políticos são decentes, minimamente responsáveis, entendem que você não pode gastar mais do que você arrecada. Não tem que ter. Mas não dá para a gente ter uma falta absoluta de coerência. Gasta com um monte de coisa que não tinha que estar gastando. E aí, vamos falar de educação. O Brasil gasta 6% do PIB em educação. É mais do que a média dos países da OCDE. Só que é mal gasto. É mal gerido, as prioridades não estão claras, os diretores de escola são indicados por indicação política. Não estão ali pela sua competência, não tem um diretor como tem aqui. Então, como é que você resolve o problema da educação? Como é que você resolve o problema da saúde? É gestão, é inteligência. É pensar, estudar o problema. É foco no aluno. Hoje a nossa educação foca nos professores, no horário, na estrutura. O horário é fixo, o programa é fixo. E o aluno que o resultado é variável. O resultado tem que ser fixo. Quanto o aluno aprendeu? Precisa de mais horas? Vamos dar mais horas. Precisa de uma estrutura diferenciada, uma atenção especializada? Vamos dar aquela atenção para ele. Foco no aprendizado, foco no aluno. Hoje a gente está sentindo corporativismo, com todo respeito aos professores excelentes que merecem sim ser valorizados. E aí vamos falar de meritocracia, oportunidades iguais, que o problema no Brasil é essa meritocracia que fala que, não, se você se esforçar, você consegue. Não é isso. Oportunidade igual. Quando você tem oportunidade igual, você tem gente que rala pra caramba, tem 3 empresas, está trabalhando, tem que valorizar esse cara mais do que o outro que vai gostar, não fazendo nada. Essa é a meritocracia que a gente precisa falar. Uma meritocracia que reconhece sim quem trabalha, sim quem está fazendo o certo nas suas escolas. E o dinheiro que está indo pelo ralo da corrupção e da má gestão, esse dinheiro poderia vir para a saúde e poderia vir para a educação sem furar o teto de gastos. Isso que a gente precisa ter no Brasil. E não precisa ser uma lei, basta ter responsabilidade. Debate, vamos passar por um momento, está organizado da seguinte maneira. Os alunos fizeram algumas perguntas, né? Agora, a gente tem 3 rodadas de perguntas. Uma pergunta para cada candidato, seguindo ainda a ordem alfabética, e os alunos que representantes desse corpo todo de estudantes vão fazendo perguntas. Ok? Por favor. Boa tarde, meu nome é Manuela Jorge, sou do Minha pergunta é direcionada a Brasil Soares. É de conhecimento geral que as terras indígenas são constantemente sob ameaça. Basta notícias de como São Paulo. Indígena de 14 anos é morto após ataque a tiros com ocupação na Bahia e a Folha de São Paulo. Mas leis do Caribe em terras indígenas aumentaram 180% sobre Bolsonaro na sua área. Indígenas Pataxós denunciam novos ataques no sul da Bahia. Quais serão suas ações para garantir a proteção e os direitos dessa parte da população? Obrigada, Manuela.
Acho importantíssimo esse tema que você trouxe. Tem uma pesquisa que mostra dos 513 congressistas, 300 odeiam os povos originários do Brasil. Isso é muito grave. Isso explica esse tipo de atitude de querer dizimar, de continuar o genocídio que caminha há séculos no nosso país. E por que isso acontece? Porque tem interesses nas terras indígenas, tem interesses do garimpo, tem interesses do agro, tem interesses de grupos sociais que historicamente comandam esse país e tem o privilégio do acesso político e que continua sendo equidastado. A Rede Sustentabilidade é o único partido que tem uma congressista indígena. E eu espero que a gente mude essa situação nessa próxima legislatura. Joênia Wabichana é a nossa congressista. E tem feito um trabalho muito importante na defesa dos povos indígenas. Mas ainda é pouco. A gente precisa garantir representatividade. Quando o Bruno trouxe o discurso do mérito, a gente não pode esquecer que nós aqui, a grande maioria, pessoas brancas, não estamos acostumados